Bom, gente, o nosso próximo e último entrevistado já está conosco. Do outro lado da tela, eu vou saudar vou saudar para conversar com a gente o diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, Bruno Dantas. Bruno Dantas, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes. Bom dia mais uma vez, os ouvintes aí participando do Faixa Livre. Esse programa é muito importante para os nossos movimentos sociais, né? Mais de 30 anos, né? É isso. Nos aproximando do 31º ano, o aniversário do nosso programa no próximo dia 5. Quero agradecer a tua presença e sempre o Sindipetro aqui dialogando conosco no Faixa Livre, Bruno, para a gente falar um pouco a respeito dos temas relacionados à nossa principal estatal, que é a Petrobras. Aliás, a Petrobras anunciou na última quinta-feira seu resultado financeiro que apresentou um lucro líquido de 32,7 bilhões de reais no terceiro trimestre desse ano de 2025, que representa, Bruno, um salto de 27,3% em relação ao trimestre anterior, ao que a gente teve ao longo dos 3 meses anteriores. Também houve uma alta de 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado, ao terceiro trimestre de 2024. Esse lucro da Petrobras ele cresceu apesar, Bruno, de um recuo de 13,9% nos preços do petróleo em relação ao que a gente tinha no terceiro trimestre de 2024. Esse aumento se deu graças à ampliação da produção de petróleo. De acordo com a Petrobras, foram mais de 2 milhões e meio de barris de petróleo produzidos por dia, estabelecendo recordes operacionais por parte da empresa. O lucro antes de juro, impostos, amortização e depreciação ajustado da Petrobras totalizou 11,73 bilhões de dólares entre julho e setembro, uma alta de 2,2% em relação ao mesmo período de 2024. Bruno, para a gente começar aqui, enfim, eu queria te deixar à vontade para que você dissesse para os nossos espectadores o que é que representa esse resultado financeiro da Petrobras no terceiro trimestre, essa alta nos lucros da empresa. Como é que vocês, do Sindipetro, avaliam esse resultado? Então, primeiramente, bom dia, né, todos os ouvintes. Bom dia, Anderson. Obrigado aí por mais uma vez abrir essa oportunidade para que a gente possa comentar os resultados da Petrobras, né? Essa que é a empresa com maior envergadura no país, responsável, né, por uma entrega de impostos, né, tributos aí para todas as esferas, da ordem aí de 150 bilhões de reais até 200 bilhões de reais anuais. Então é importante que nós, brasileiros, façamos essa reflexão. Como você bem assinalou, né, a Petrobras ela conseguiu entregar resultados formidáveis, né, com lucro colossal. Se você considerar apenas 3 meses, né, julho, agosto e setembro, a Petrobras tem um lucro líquido de mais de 32 bilhões de reais, mesmo num cenário de queda do seu produto no mercado internacional. O petróleo é uma commodity e o seu preço seu preço é estipulado no mercado internacional, e esse ano, né, nessa conjuntura que a gente se encontra, está na faixa de $60 por barril. Isso é um preço menor do que a própria Petrobras esperava, e a gente precisa refletir por que a Petrobras ainda assim consegue ter o seu lucro aumentado, né? Na nossa visão, o que tem sido responsável por manter esse lucro no patamar que se encontra é justamente a força de trabalho, né? Se você fizer uma análise simples, se o preço do produto caiu e o lucro seguiu aumentando, significa que os trabalhadores seguem entregando muito para essa empresa. E quando eu falo trabalhadores, é sempre importante a gente frisar, esse espaço aqui é muito importante, o valor que tem essa conexão entre o trabalho dos trabalhadores diretos da Petrobras e dos trabalhadores terceirizados, né? Não seria possível essa entrega se não houvesse essa sinergia aí no mundo do trabalho. Infelizmente, por outro lado, Anderson, essas entregas, elas não são exclusivas para o nosso povo brasileiro, seja através do governo ou através de geração de empregos no país, né? A Petrobras hoje, ela assiste a cada dia que passa um aumento da participação do capital privado, principalmente o capital especulador estrangeiro, né? Já chegamos aí no assustador patamar do capital estrangeiro da Bolsa de Nova York deter já 46% do capital
da Petrobras. 46%, então, desse lucro que será transformado em dividendos, em pagamentos aí para os acionistas, irão diretamente, né, para o bolso desses especuladores internacionais que residem aí no mundo inteiro, mas que se concentram aí na Bolsa de Nova York. E que isso é lamentável, né? Mais uma vez, a gente insiste, né, tanto nesse problema da Petrobras ter essa grande participação estrangeira na sua composição acionária. O nosso país, né, ainda não conseguiu resolver isso, né? O governo federal, o governo Lula, tem esse desafio para dar uma resposta, né? E aí, infelizmente, não deu em relação a isso. Precisa também dar uma resposta, Anderson, a uma regra que existe, que foi mudada lá na era Temer, no Estatuto da Petrobras, que atrela diretamente ao fluxo de caixa livre da Petrobras, né, a sua conversão em dividendos de forma quase automática, né? 45% do fluxo livre do caixa da Petrobras, que agora nesse trimestre ficou em 27 bilhões, ele já é convertido, né, para ser pago como dividendos. Isso aí dará 12,2 bilhões em apenas um trimestre, que será pago em 2 parcelas, né? Então, eu acho que esse é um ponto nevrálgico dessa discussão, que infelizmente a sociedade não tem acesso a esse tema para poder questionar, para poder se mobilizar, para entender que a produção da Petrobras se transforma nisso. O governo, por sua vez, também não incentiva essa discussão, não encara esse problema de frente, e o movimento sindical, apenas parcelas do movimento sindical atacam esse ponto, né? Nós não entramos nessa discussão a fundo, o que para nós é o que limita a discussão séria sobre esse problema, transformar automaticamente a geração de riqueza em dividendos. Eu queria já entrar nesse tema. Eu estava até mais um pouco para frente essa discussão sobre os lucros, aliás, a distribuição de dividendos da Petrobras, que foram anunciadas na casa de 12,2 bilhões de reais aos acionistas da empresa. Esses proventos, o Bruno, eles vão ser pagos como antecipação da remuneração aos acionistas referentes ao exercício de 2025, com base no balanço de 30 de setembro, em 2 parcelas, nos meses de fevereiro e também de março do ano que vem. Te parece justa, Bruno, essa distribuição de dividendos por parte da Petrobras? Quem é o maior beneficiado por isso? É o povo brasileiro? Como é que você avalia, aos olhos desse resultado financeiro, a distribuição de dividendos por parte da Petrobras, que é mais de 1/3, efetivamente, do lucro que a empresa teve no último período? Pois é, Anderson, para a gente poder entrar nesse assunto, a gente precisa entender a mecânica de como que é gerada essa riqueza, né? Você assinalou pontos importantes, que o aumento dessa riqueza aí, ela foi agora nesse trimestre, né, resultado do aumento da produção, né? Os trabalhadores estiveram aí diretamente ligados a um aumento da produção no Campo de Mero, que fica no pré-sal, e também responsáveis por dar a partida, a entrada de uma nova plataforma, que a gente chama de FPSO, é uma plataforma que é responsável não só por produzir, por extrair o petróleo, mas também por armazenar, estocar e depois fazer a transferência para navios petroleiros, para que possa chegar até as plantas industriais e aí se transformar nos derivados. Então, essa entrada aí dessas unidades e desse aumento de produção no pré-sal, né, foi também responsável por essa geração de riqueza. E até então nós estamos falando aqui de patrimônio brasileiro. Você falou aí que a produção, né, de forma muito correta, né, chegou aí a mais de 2,5 milhões de barris por dia, né, de petróleo. Mas, Anderson, se a gente colocar de forma equivalente o gás também, ou se a gente considerar o petróleo e o gás equivalente, isso aí superou a casa dos 3 milhões por dia, 3,1 milhões de barris equivalentes por dia. As nossas refinarias, no trimestre, tiveram um fator de utilização na casa de 94%. Importante destacar que aqui no Rio de Janeiro, o Complexo Boa Ventura foi responsável por um aumento, por um incremento no GLP, que é o nosso gás de cozinha, e dando uma perspectiva para que, ao se tornar uma unidade produtiva, aproveitando a produção do pré-sal, nós iremos caminhar para a autossuficiência, para a gente não poder mais necessitar, para a gente perder essa necessidade de ter que importar
GLP. Então, teremos aí uma autossuficiência graças a essa entrada aí com força do Complexo Boa Ventura em Itaboraí. Então, é esse cenário, essa mecânica que faz com que haja essa construção de riqueza na Petrobras. Então, quando você pergunta se a gente precisa responder, né, sobre se tem justiça nessa entrega de dividendos, nesses valores altíssimos, a resposta para nós é claro que não, né? Porque é visto que os acionistas são meros especuladores da Bolsa de Valores, eles enxergam ali uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, né? E colocam a sua especulação, mas já com ganho praticamente certo, um ganho ali exponencialmente maior, ou seja, é realmente uma especulação muito clara que acontece e essa gente ganha dinheiro justamente se aproveitando dessa geração de riqueza que deveria se direcionar para dar mais conforto para a população brasileira. Esse aqui é o detalhe, né, o Bruno? É essa prioridade que se dá aos acionistas, aos rentistas pela Petrobras. O Bruno, você que está dentro da empresa, você que trabalha aí, eu queria que você falasse um pouco a respeito do seguinte. Na percepção de vocês, do sindicato, qual é o valor que a Petrobras dá hoje aos seus trabalhadores? A gente está falando sobre lucro, sobre distribuição de dividendos, enfim, como você muito bem coloca. Esses lucros alcançados pela Petrobras foram, obviamente, conquistados a partir do trabalho árduo da sua equipe de produção. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na avaliação dos petroleiros, qual é o valor que a empresa dá aos trabalhadores nesse momento? Anderson, eu quando venho falar sobre a Petrobras, principalmente quando a gente tem um público aí mais amplo, né, eu não tenho a ilusão nenhuma de não demarcar, né, não demarcar a importância da Petrobras para o conjunto da sociedade. Eu acho que o Sindipetro RJ não tem a ilusão de ser um sindicato voltado somente para os seus interesses próprios dos trabalhadores da Petrobras, né? Acho que isso é importante a gente dizer. Nós temos um papel estratégico, uma missão para cumprir, para entregar para o povo brasileiro e, claro, dentro desse contexto, nós somos trabalhadores também e merecemos nosso valor, merecemos ser remunerados pelo nosso trabalho, mas isso sem perder a conexão com a causa maior, que é atender a população. A Petrobras foi criada para abastecer o povo brasileiro de petróleo, gás, derivados, e essa missão aí, quando a Petrobras foi criada através de uma mobilização popular, nós, petroleiros, temos a obrigação de nunca esquecê-la, porque se hoje estamos na Petrobras, é por causa disso. Mas voltando para a questão, eu acho que a presidente da Petrobras teve a infelicidade de divulgar para os trabalhadores que era necessário que a gente apertasse os cintos, dizendo que o contexto era da geopolítica do petróleo era tenebroso, com o Brent na casa dos 60 dólares, né, ou talvez até caminhando para menos, e deixando a categoria numa expectativa negativa em relação a uma campanha salarial que está em curso, e o RH da Petrobras, coerente com essa fala da presidente da Petrobras, tem apresentado aí uma campanha salarial, proposta de negociações muito aquém, né, abaixo das expectativas e abaixo da própria realidade da empresa. Uma empresa que segue gerando lucro, como eu disse anteriormente, mesmo em cenário adverso, mostrando que os trabalhadores cumprem um papel central na entrega desses resultados, e a gente escuta mensagens como apertem os cintos, como a Petrobras precisa passar por um período de austeridade, né, e essa austeridade ela sempre voltada para os trabalhadores, porque, como foi bem visto, para os acionistas não tem austeridade nenhuma, pelo contrário, tem um pagamento religioso de dividendos. A Petrobras, então, nessa campanha salarial, oferece aí uma proposta de reajuste de 5%, 5,13%, ou seja, só o IPCA, quando nós, petroleiros, acumulamos aí perdas muito maiores do que isso, né? Se a gente considerar as perdas somente de 2019, 2020, na gestão do Temer e o comecinho ali do Bolsonaro, né? O índice correto deveria ser de 9,8% para os trabalhadores da ativa, e se a gente for ver os aposentados, que têm um acúmulo de perdas ao longo do tempo muito maior, esse índice deveria chegar até 43% de reajuste.
isso não está no radar da empresa, e nós, trabalhadores, estamos nos mobilizando em assembleias e estamos rejeitando, né, acabamos de rejeitar a proposta que a Petrobras apresentou e já estamos, inclusive, avançando para um estado aí de assembleia permanente, né, estado de greve, para que a gente possa realmente pressionar a empresa para que possa ser coerente com o que está acontecendo na companhia de verdade e que a gente possa ser valorizado. A gente tem acompanhado muito de perto essas negociações em torno do acordo coletivo de trabalho, Bruno, mantendo o diálogo com vocês do Sindipetro, um assinte, né, quando a gente vê a empresa oferindo lucros enormes ao longo dos últimos tempos e oferecendo apenas recomposição salarial do IPCA, como você muito bem colocou aqui para a gente, para o próximo período. Negócio inacreditável, né? A gente vê os dividendos sendo distribuídos aos acionistas e os trabalhadores não sendo valorizados a partir da sua participação na construção desse lucro da empresa, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho também, Bruno, diante desses lucros que a Petrobras tem apresentado, isso tem sido de alguma forma revertido em investimento na empresa, especialmente na transição energética? Como é que a Petrobras tem atuado no sentido de investir na própria empresa a partir dos lucros que são auferidos pela Petrobras? Olha, Anderson, a Petrobras anunciou nesse mesmo balanço, né, que no trimestre investiu aí na ordem de 30 bilhões de reais em todas as suas áreas, né, o foco principal da Petrobras é na exploração e produção de petróleo, né. Nós achamos que, inclusive num contexto aí de emergência climática, a gente viu aí essa tragédia que aconteceu no Paraná nesse final de semana, nós temos a necessidade de agirmos e em ações muito maiores do que as próprias palavras, do que anúncios, né? Nós não podemos viver apenas de anúncios. Então, a gente acha que os investimentos que a Petrobras faz ainda são muito pequenos na transição energética. Nós precisamos nos transformar numa real indutora de transição energética no país, porque é a Petrobras que tem tamanho, que tem capacidade, que tem vocação para isso. Os valores que são investidos ainda são muito poucos. A gente está vendo aí também que está acontecendo agora a COP30. A gente sabe que a COP30 é uma reunião dos governantes, principalmente, né, junto com grandes empresas, para poder determinar aí planos, né, para tentar aproveitar a transição energética, a emergência climática como uma oportunidade de negócio, como transformar situações e prognósticos em mercadoria que possam vir a dar lucros. Por isso nós achamos que essa discussão na COP30, do ponto de vista burguês, capitalista, das empresas, dos governos dos principais países do mundo, né, tem muitos limites. Por outro lado, nós, trabalhadores, os movimentos sociais, precisamos continuar cobrando, participando desses eventos, justamente para levar a nossa pauta de reivindicação, para levar a nossa avaliação, e a Petrobras é parte disso, né? Nós cobramos que a Petrobras aumente o investimento, essa é uma das principais bandeiras nossas. Nós achamos que hoje o investimento é muito pequeno em relação ao que a Petrobras movimenta de recursos, e principalmente porque esses recursos eles não retornam para serem investidos. Essa grande margem de lucro, esse fluxo de caixa, não retornam para se transformar em investimentos, principalmente em transição energética. Anderson. Sem dúvida alguma. Bruno, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu tenho mensagens chegando aqui dos nossos espectadores, aliás, muita gente mandando participações aqui. Eu vou trazer uma pergunta da Bar Rodrigues, que nem estava aqui na nossa pauta, mas ela faz um questionamento que é importante, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ela diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber se tem alguma possibilidade do governo recomprar a BR Distribuidora ou criar uma nova estatal para baixar o preço para o consumidor. Ela se refere à distribuidora, a BR, aqui que foi privatizada ao longo dos últimos anos. Enfim, o governo falou da possibilidade de se ter uma nova estatal para a distribuição de combustível. Como é que você avalia essa possibilidade, Bruno? Você acredita que o governo federal, a União, pode recomprar a BR Distribuidora, reestatizar a empresa? Olha, eu acho que essa é uma das brigas que a gente tem que ter na sociedade, né? A gente tem que cobrar do governo, porque também o governo não pode ser omisso em relação a isso.
o governo Lula não dá uma resposta clara, porque a gente precisa colocar todos os pontos nos is. A BR Distribuidora foi vendida no contexto lá do governo Bolsonaro, né? Em 2019. E foi feito um contrato draconiano, impedindo que a Petrobras não poderia nem recomprar e nem criar uma empresa do lado ali para concorrer com a BR Distribuidora. E o que foi mais nefasto ainda, né? Existe um engano à população. Aquele nome lá, BR, nos postos, é uma mentira. Aquilo dali é outra empresa, é a empresa que comprou a BR Distribuidora e, dentro do contrato, trouxe para si o direito de usar o nome da BR para enganar as pessoas. Está lá Petrobras, mas você não está abastecendo no posto da Petrobras. Então, respondendo claramente, eu acho que os movimentos sociais, nós sindicatos, temos que pressionar o governo Lula para que coloque uma proposta no Congresso Nacional para anular esse artigo do contrato, essa cláusula do contrato, porque é ilegal, né? Então, isso do ponto de vista jurídico, político, e do ponto de vista das mobilizações, nós temos que ir para a rua para cobrar aí que a Petrobras entre nesse mercado, porque já está provado que a privatização fez com que houvesse ali monopólios regionais privados, né? Que levaram aí o preço do gás de cozinha, dos combustíveis, de todos os derivados a preços exorbitantes, né? E que a Petrobras precisa voltar para isso aí. Eu acho que com muita mobilização e cobrança em relação ao governo Lula, a gente tem uma oportunidade sim, já que a população sabe, já sentiu na pele, que esse processo de privatização foi negativo. E os próprios trabalhadores da BR Distribuidora, que foram todos demitidos em massa, né? Também teve esse outro viés aí negativo para os trabalhadores. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. A Roseli Torres diz aqui o seguinte: a privatização da BR Distribuidora facilitou a lavagem de dinheiro na distribuição dos combustíveis, dizendo aqui a Roseli Torres. E a Bar Rodrigues dizendo aqui, ó, vamos à luta, conte conosco, sempre. Conte conosco aqui no Faixa Livre, viu, Bruno? Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Vamos seguir dialogando com o pessoal do Sindipetro, acompanhando as discussões, inclusive em torno do acordo coletivo de trabalho. Sempre que tiver novidade, você pode voltar aqui para dialogar conosco, acima de tudo, defender os interesses dos trabalhadores e, acima de tudo, do povo brasileiro. Esse é o nosso papel, o papel dos sindicatos como um todo. Obrigado pela tua presença, uma boa semana de trabalho para você e meu abraço forte. Um abraço, Anderson, um abraço a todos aí que participaram desse debate e a gente fica à disposição para voltar aqui para o programa, para seguir debatendo, né, para seguir aí trocando essas ideias que irão ajudar a população brasileira a se mobilizar para a gente poder conquistar direitos sociais, né, que é parte aí da nossa razão de ser, tá bom? Um grande abraço aí, uma ótima semana para todo mundo. Obrigado, Bruno. Um grande abraço para você também. Até a próxima. Começamos aqui com Bruno Dantas. Bruno Dantas, diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ,